Mas Pedro. Agora é fartura. Ué, não era eu sem óculos, cara, o Pedro? Fica a Não indagação sei, aí. não sei. Fica a indagação pra você, Zé. Pense melhor. Mano, eu acho que o fartura com óculos é o fartura. Uhum. Fartura sem óculos é o Pedro. Sim, é um trouxa feio, só isso. Eu te... Só piora, né? Resumindo, todo mundo aqui é um baita de um bobão. Então vamos lá. Fartura de todo jeito. Não tá gravando já? Eu quero ver o fartura Tá. dando rage no CS Tá. ainda, mano. Tá, Faz um beleza. tempo. Já deu muito Começar rage, então. fartura? Carinha dele. Primeiramente, a gente vai recapitular o que a gente passou semana passada e comentar um pouquinho sobre aquelas funções que a gente programou na semana passada, sabe? As estruturas de uma programação em Arduino. Primeiramente, que eu vou iniciar falando sobre o setup, né? Eu não sei se vocês lembram que no Arduino tem duas funções que já vêm preenchida para você. Tipo assim, já vem no quando você abre o aplicativo já está escrito lá, que é o void setup e o void loop, tá? O void setup é uma função que ele é assim quando inicia, ele é executado uma vez só, tá? Então a gente utiliza bastante o setup, como ele é executado uma vez e que você colocar lá vai ser lembrado sempre no Arduino, entendeu? O Arduino sempre vai lembrar aquela informação que você colocou. A gente sempre configura os pinos de input e output, que são os pinos de entrada ou saída. Então, sei lá, a gente vai usar o pino X e a gente utiliza o setup, essa parte do setup, para poder informar se aquele pino é entrada ou saída, tá? E depois vai determinar o que a gente vai realizar no projeto. A segunda parte é o loop, né? Que basicamente é todo o código que você deixa lá, toda a parte de programação que você deixa lá, ela vai se repetir infinitamente. Então, ali é onde você vai colocar a maior parte do seu código, geralmente. É ali onde você vai colocar as ações que você quer que seu circuito realize diversas vezes, como ligar um LED, desligar LED, acionar o motor, desligar o motor, ou até mesmo realizar comutações para realizar alguma coisa, algum traço. Ali, basicamente, é a parte que vai se repetir. É a função que você realmente quer que seu projeto realize. Outra função também que a gente utiliza bastante na própria parte lá do setup é o pin mode, tá? Pin mode é nessa linha de código que a gente vai especificar qual é o pino que a gente vai utilizar e falar qual é o modo dele. Se o pino é um input ou é um output, tá? Se o pino é de entrada ou se ele é de saída. Então, daí tem essa estrutura que a gente tem que seguir numa programação, que seria escrever o pin mode, tá? Dessa forma aqui. E entre parênteses, primeiramente você informa o pino que você vai utilizar, então você escreve o número do pino e coloca uma vírgula. Logo em seguida, você escreve se ele é input, output ou input pull-up. É pull-up que fala, eu acho. Input pull-up é um input, é um tipo de entrada que ele já atribui uma resistência, tá? Dependendo do projeto, às vezes você utiliza, tá? Vai depender muito, tá? Mas o que a gente mais utiliza é o input e o output. Espera aí que eu acho que o Fartura caiu. Só confirmar Novidade, o aqui. Alô, fartura alô, com a teste internet som, da fartura. teste Aí, som. a gente tá escutando, estamos escutando. Aí, novidade, eu caí, Voltou? né? Opa, espera aí, caiu minha câmera, espera aí um minuto. Ó, Lá, 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 pessoal, se a lá, lá, gente lá, lá. estiver indo muito rápido, vocês avisem, tá? E às vezes não Mas como tem ninguém falando no chat e eu já pulo pro próximo slide e acaba ficando alguma coisa para trás, tá? até agora, beleza? Vocês conseguiram pegar a matéria? É só relembrar, mas... a próxima parte é o digital write. Digital write é quando você vai dar um comando, ou geralmente um comando que você vai dar, e ele esse comando que você está dando, ele é no formato digital. Ou seja, ele vai ter ou valor 0, ou desligado, ou valor 1 e ligado.
Então, é basicamente acender algo, desligar algo, você fazer a leitura de um sensor, que ele vai identificar se há alguma coisa na frente ou não. É basicamente onde você tem o resultado possível, onde você tem dois resultados possíveis. Ou existe ou não existe. Zé? Beleza. Agora eu vou falar um pouco sobre o Digital Read. O Digital Read, ele é uma função que você vai ler o valor do pino, tá? Então, no Digital Write, você atribui uma função, se não me engano, atribui um comando para aquele pino, entendeu? Você atribui um comando àquele pino. E no Digital Read seria uma função de leitura. Então ele vai ler o que aquele pino está recebendo, tá? Ele vai ler e vai, como ele é um pino digital, como ele é uma função digital, ele só tem dois valores, tá? Só tem duas variações. Seriam high e low, tá? Então, ele vai ler se aquele pino ele está emitindo um sinal high ou um sinal low, entendeu? Um sinal 0 ou sinal 1. Espera aí que deu uma travadinha no slide aqui, rapidão. Um bugadinho aqui. Espera aí. Ah, é, Era para isso acontecer? não, não era, não era. Entendi. Caiu, velho, caiu. Nossa, que beleza, hein? Pera aí, hoje não fui só eu que caiu. Boa. Estou sendo informado pelo ponto eletrônico que caiu, não feriu Eletrônico e já forte, está à né? volta. Beleza, Zé, já avisei aqui, tá? Vivo O maluco tem patrocina uma nós. sala secreta Ano no passado Discord. eu passei uma raiva com a Vivo, cara. Tinha a oba pra fazer, a Fala Vivo pra caiu aqui em Unicenter casa. patrocinar, mano. A Unicenter é braba. Eu Que tenho internet que aqui. eu uso aqui em casa? Eu acho que a minha é TX, cara. Nossa, TX. que? Essa marca aí é boa, viu? Ninguém conhece. Só Não, fartura, não, mas o One Center é que a também é internet da. chegou aí ontem, foda também, né? Não, mas a One Center, ela é da região de Avaré. A TX é da região de Taquarituba. É de Taquarituba. Tô ligado, tô ligado. É que a internet chegou aí ontem. Aí, Zé voltou. Zé, Aí, Zé? Aí Zé, eu acabei caindo aqui, deu uma oscilada na internet. tá. Deixa eu Consegue colocar passar um aqui. moderador para mim aí, Fartura? Rapidão. Aí, mandei. Moderado, moderado. Aí, já tô de moderador. O que acontece se eu fizer isso aqui? Olha só. Fica bem horrível de te ver assim. Ah, mas essa é a intenção, né? Pra vocês não Não, pô, tomarem isso um é bonito. susto. Isso é Ah, bonito. aí é mentira, né, cara? Isso é bonito. Aí, voltamos. Não tava. Ué, tava aí? Já Tava falei no sobre Digital Read, tá? antes. Ah, tá. Beleza, galera. A próxima parte é o Analog Write. Ele é semelhante ao Digital Write, ou seja, você vai imprimir algum comando para o seu Arduino para ele realizar algo. Só que, diferentemente do digital, onde o seu valor vai ser um ou zero, no Analog Write seu valor pode ser diferente de 1 e 0. Você pode ter um valor entre menos 255 e 255, como é o caso do PWM de um motor. PWM é basicamente o quanto de energia, o quanto de potência você está entregando para aquele motor, quanto você está pedindo para ele. Ou maior, entre 0 e 1024, como é um sensor de cor. O sensor de cor ele vai ler entre 0 e 1024 e você compreende comigo que, caso fosse um sensor digital, ele não conseguiria ler a cor direito. Porque, pensa, se for branco. Se for branco vai ser 1, beleza. Se for preto vai ser 0. Mas e se for vermelho? Qual que é o número que representa o vermelho? Não existe. Para isso você vai utilizar escrita em analógico, onde você vai ter um contingente maior de números possíveis, de um valor diferente, um valor maior. E assim você pode ter um valor mais preciso, geralmente. Dá uma perada.
Ele aumenta. E assim como o Arthur comentou ali, a gente também tem a função analog read, que seria a função de leitura de um pino analógico, tá? Então, assim como existe a função digital read, que lê o pino digital e identifica se é high ou low, duas possibilidades, aqui tem a leitura do pino analógico e nele ele vai ler aquela variação que foi comentada no slide anterior, de menos 255 até 255, tá? Sendo zero como desligado. Peraí. Tá Bota no, esperando. no último lá, por favor. Vou botar nesse? Qual? É, Log nesse write? também. É, Uhum. muito dourado. Esse Aí valor que a aqui, gente ó, colocou aí, tem a linha do código, tá? É desse jeito mesmo que escreve. esse Você valor coloca que a o gente pino, colocou, depois o valor. o valor que a gente colocou aí no slide, a gente colocou entre menos 255 e 255. Esse é o valor que representa geralmente o motor, ou alguma coisa que está nesses parâmetros. Geralmente é motor, mas o sensor pode representar números diferentes, dependendo do sensor, dependendo Uhum. do brilho, depende de vários fatores. Mas esse é o valor que a gente utiliza nos motores, por Tem exemplo. sensores que até vai de 0 a 1024, né, fartura? Algo assim. Sensores de potenciômetro é 1024, 1023, perdão, é 1024 possíveis É valores. arredondado, né? E 1024 também é o valor de sensor de refletância, sensor de cor. Vocês vão ver Pode passar o na slide? próxima aula, porque na próxima aula vocês vão ver o sensorzinho do seguidor de linha. Já pode Pode passar. passar para o analog Pode read passar? lá. E é o analog read, tá? Nele você só escreve analog read e coloca o pino, tá? E daí é o pino que você deseja ler. Oi? Save para mim aqui. Aí eu vou continuar aqui, tá? Beleza? No final da aula a gente vai passar esse slide para vocês. Pode ficar tranquilo. Delay. O delay é basicamente o intervalo de tempo que você vai querer executar alguma ação. É o quanto tempo que o seu código vai ficar parado. Esse parado pode ser ele parado literalmente, ele não está fazendo nada. Você coloca um delay para ele atrasar, para ele ficar demorando, para não apresentar nenhuma diferença. Uh, ou também você estiver, por exemplo, você quer ligar um LED. Estou fazendo bastante do LED, porque na última aula a gente viu do LED, obviamente. Mas você quer deixar o seu LED ligado por 10 segundos. Então, você, ao colocar o delay, você indica para o seu LED, para o seu circuito, que é para manter aquela função, ou seja, manter o LED aceso por 10 segundos. O delay ele é dado em milissegundos. Então, caso você queira 1 segundo, você coloca 1000. Caso você queira 10 segundos, você coloca 10.000. Sempre colocando em milissegundos. O mínimo, caso algum engano meu, seja menos. Opa, existe tempo negativo. 200 microsegundos, que é equivalente a 0,2 0,02 milli. Né? A partir do momento que o tempo é relativo, ele pode ser negativo. Não, mas isso aí está falando do passado. O tempo num circuito nunca vai ser negativo, né? Porque Tempo sempre, no circuito, o mas código é pensando sempre no. para o futuro. O código é sempre para o futuro. Ah, mas daí tu acabou com o meu argumento, cara. É, Tô triste. triste. Ô, galera, vocês pegaram até aqui, falo bem devagar, bem rápido, bem devagar. É bem devagar Falo você, bem viu? rápido. Eu falo bem rápido e às vezes eu não sei se vocês estão pegando o meu raciocínio ou ficaram com alguma dúvida. Alguém pode colocar no chat aí se está pegando tudo, se está entendendo, se tiver alguma dificuldade. Galera, por favor, a gente vai pedir também que vocês sempre falem alguma coisa no chat, porque a gente daí vai estar vendo se vocês realmente estão Uhum. tentando entender a matéria, se esforçando e mais para frente entrar em alguns projetos. Tá? Agora eu vou explicar um pouquinho de uma função que a gente utilizou semana passada,
né, no código do... Qual que era mesmo? Acho que era do botão, que a gente teve que atribuir um if. O if, ele verifica se há uma condição e ele executa a seguinte instrução. Então, você vai falar assim para o seu microcontrolador: se tal condição for real ou igual, você coloca uma comparação, tá? Se tal condição ocorrer, você executa essa instrução que está dentro dessas chaves, tá? No caso aqui eu coloquei barra barra, que é só para ser um comentário que ali tem que seguir a instrução. Ali dentro você coloca um digital write, depende do seu projeto, tá? E também tem a função else, que seria o senão, tá? Então, tipo, ela permite um maior controle de fluxo do que o do if. Por quê? Porque ela vai gerar um número maior de possibilidades, um número maior de condições que o microcontrolador ele vai poder tomar naquele circuito, entendeu? Então, se ele não conseguir executar a condição A por causa de X fatores, ele vai pular para a próxima condição e ver se ele consegue executar aquela também, entendeu? Seria um... Como que eu posso falar? Escapou a palavra aqui, mas é isso mais ou menos. Você quer completar um pouquinho, Fortuna? Pode continuar, Isa. Alguma dúvida sobre o if e o else? Que às vezes eu posso ter passado muito rápido por cima. E o Elif, professor? Ali ainda não mostrou o Elif, mas já tem um Elif. Oi? Elif, você ainda não mostrou o Elif no slide, mas já Elif tem eu não Elif. mostrei ainda. É o Cif, é o Cif. Ah, tá, eu Elsif? sim. Ah, sim, o else if. Ah, tá. Então, nesse caso aqui, eu coloquei um if, um else if e um else, para ter as três possibilidades, tá? O if você vai atribuir uma condição normal ali. Depois eu coloquei um else if, porque como ele está no meio do código, ele precisa necessariamente que você coloque uma condição a ele, porque ele está no meio do código, entendeu? Então, por isso que está else if e entre parênteses a condição, porque ele necessita de uma condição. Agora, embaixo ali, eu só coloquei o else, porque seria, se nenhum dos casos acima for executado, execute esse. Então, eu não preciso colocar uma condição a ele, entende? Porque o microcontrolador, ele já vai identificar que, como ele não consegue executar os dois acima, ele vai executar esse, entendeu? Seria uma terceira opção ali. Acaso nenhuma delas forem atribuir ao caso, no caso ali. Ficou meio... Deu para entender? Sim. Deu para entender, beleza. Na hora que vocês forem programar, vocês vão ver isso com mais clareza, tá? É que às vezes na explicação pode ficar um pouco vago. Galera, eu não sei se a turma do primeiro ano ou a turma do segundo viu ano passado, mas quando a turma do Zé fez isso, né, que é desenvolver uma calculadora. Daí, quando você vai desenvolver uma calculadora, você basicamente vai ter quatro coisas que a calculadora pode fazer, né? Ela pode somar, Subtrair, somar. subtrair, dividir ou multiplicar. Então, você deu a variável lá. Você quer achar qual vai ser o caminho que você vai fazer. Se você vai multiplicar, se vai dividir, se vai somar, vai subtrair. Nesse caso, você coloca bastante if, else if e else, entendeu? Ah, o primeiro é se eu vou fazer soma. O segundo, não vou fazer a soma, então posso fazer a subtração. É bem simples, depois vocês pegam mais na prática. Seria um if, variável soma, tal Uhum. ação, if, Sim, sim. variável subtração, variável tal ação, tá ligado? Tá Se certo. aqui no caso tivesse só duas opções, como ocorreu semana passada, então daí seria só, eu poderia colocar só como um C, ali um if, e depois embaixo só um else, sem um else if, entendeu? Porque daí só teria duas possibilidades, tá? Então, dependendo do seu número de possibilidades, você vai ter que especificar qual seria a condição. Isso vai depender do seu código, tá? Do seu projeto também. Vou passar aqui para o próximo slide. Serial begin.
Nessa aula, a gente vai ver uma serial begin. A gente passou na última aula, Zé? Eu não lembro. Não, serial begin não. Ah, galera, uma função que tem no Arduino e que você pode, às vezes, não ver no C ou em outras coisas, é o monitor serial. Na verdade, você vê, mas basicamente você interage bastante com o monitor serial do C e não tanto com o do Arduino, que é a sua leitura. Geralmente é a sua leitura. O que o Serial Begin faz? Vai existir uma coisa no Arduino chamado monitor serial. O que é isso? Basicamente, vamos supor que você tem um LED. O Benjamin, o else serve. Nossa, tá. O else serve basicamente quando uma função do if não é executada. Por exemplo, vou ganhar doce se eu trabalhar. Então, se eu trabalhar, eu ganho doce. Se eu não trabalhar, eu não vou ganhar o doce. Certo? O se não é o else. Entendeu? Caso a função, caso a condição trabalhar não seja executada, vai para o senão, que é não ganhar doce, entendeu? É, tipo uma segunda opção, isso. O if e o else, ele funciona como se fossem opções. Então, se o microcontrolador não consegue executar uma, ele vai tentar a outra. Tentar outra e tentar outra até ele encontrar uma solução ideal para o caso. Galera, voltando para o Serial Begin. Como que eu estava falando? No Arduino, você vai ter esse monitor serial. Esse monitor serial, ele basicamente vai dar todos os valores que seu Arduino está recebendo. Então, por exemplo, você tem um sensor, sei lá, um sensor de cor. E esse sensor ele vai gerar um valor. Esse valor vai ir para o seu Arduino, certo? Como que eu vou saber qual é esse valor? Como que eu vou ter o registro desse valor? É isso que faz o monitor serial. Ele vai te mostrar esse valor. É legal o monitor serial, especialmente mais para frente. Não digo no curso, nesse cursinho ou no GER que a gente vai ver, mas quando vocês entrarem na faculdade, especialmente relacionado à área de exatas, que esse monitor serial fica muito interessante, porque ele dá uma função do gráfico para você. Então você consegue ver exatamente o que está acontecendo. Isso é muito legal de observar. Pelo menos quem gosta de estatística deve gostar disso. Eu tenho um exemplo disso aí, eu acho. Tem Pode um falar. vídeo do Manual do Mundo que que ele foi fazer um robozinho de Arduino. Só que Isso. para configurar o robozinho, ele mexia no potenciômetro. E para calcular Uhum. certo qual que era a abertura, a posicionamento, ele usava o serial, o negócio serial, né? Beleza. Sim. Esse serial, ele basicamente, o monitor serial vai te dar esses valores. Só que para você girar esses valores, tem que basicamente falar para o Arduino ele te mandar esses valores. O Arduino te. Você. Tô Travou. nem aí. Alô? Alô, Aí. tô caí? Aham. Tá. O Arduino de natureza ele não vai te dar esse valor. Ele não vai te mostrar qual o valor que ele está recebendo. Então, para ele mostrar qual é esse valor, você tem que colocar o serial begin e o valor que você quer nesse serial begin. Ou seja, o serial begin ele vai informar para o Arduino: olha, quando você receber valor tal, me manda. Daí, basicamente, você vai colocar naquela forma: serial.begin e a velocidade. Essa velocidade, geralmente, a gente utiliza 9.600, mas tem vários valores que você pode assumir. O que é essa velocidade? Essa velocidade é a taxa de transferência de bits por um segundo. Então, se você colocar uma taxa muito grande, uma velocidade muito grande, você vai receber muita informação. O que pode ser bom, caso esteja querendo analisar via um gráfico, caso tenha muita alteração, pode ser ruim também, que você vai ter muita informação e você não vai conseguir gerenciar, você não vai saber o que trabalhar com ela. E você queria uma informação mais precisa ao invés de muita informação. A última coisa que você também pode colocar no Serial Begin é o config. É basicamente qual sensor que você vai usar, qual tipo que você vai querer. Enfim, é uma coisa bem manipulável. Na aula que a gente está passando hoje, mais para frente, o Pedro falou do potenciômetro. A gente vai usar o potenciômetro, então a gente vai ter que utilizar o Serial Begin para analisar o valor que está recebendo, entendeu? Brabíssimo. Outra coisa também, geralmente essa linha do serial begin a gente escreve no void setup, tá?
Porque como é um valor fixo, você colocando setup, o Arduino sempre vai lembrar daquilo, entendeu? Então vai ser executado uma vez e sempre vai ser executado. É um negócio assim. Depois, na hora que Entendeu, vocês for galera? programar, vocês vão ver na estrutura. Pode completar aí, ô Pedro. Qual a pergunta sua? Não, não. Não, você, a galera Não, entendeu mesmo. não, o Não, outro tá de Ah, Pedro. boa. O ó, Pedro. microfone tá aberto aqui, tá fazendo uns barulhos aleatórios, relaxa. Conseguiram entender, galera? Ah, beleza. Agora eu vou comentar um pouco sobre o serial print. Ele é a função que completa o serial begin. Nele, no caso, vai ser a linha que você vai escrever o que você quer que apareça no monitor serial, tá? Ali você vai escrever mesmo a mensagem que você quer que apareça no monitor. Seria mais ou menos um printf do C, para quem é do segundo. Ou escrival também, do Visual G, né? Aqui a gente tem um exemplo aqui, no caso, o serial begin e o serial print, né? Os dois estão no setup, que é um código curto, né? E assim que você coloca ali no serial print o que você quer que apareça, ele apareça ali na telinha do monitor, tá? Certinho como você escreveu. Seria Como mais uma forma de configuraria? você se comunicar com o microcontrolador. Ficar algo mais visível, entendeu? Como eu configuraria para aparecer as informações do potenciômetro no serial print? Ferro! Mano, foi mal, desculpa, Tá não falo mais. parecendo eu, cara. Sai fora. A gente já fala, já tá. Espera aí, a gente já vai ver. Mais pra frente é a última parte da aula. A declaração de variáveis. A gente viu na última aula isso já, no qual, basicamente, quando você vai declarar variável, você coloca em cima do void setup. Você também pode declarar variável no void loop, no void setup, mas não é aconselhável. Geralmente, o que a gente faz é sempre pegar essa variável e já definir no início do código. Já define o valor, já define o nome, já define o tipo que ela é. Não deixe para definir isso depois. Ok? Como que a gente faz essa definição da variável, a declaração da variável? Primeira coisa, você vai colocar o tipo dela. Ela pode ser uma variável inteira. Zé, pode avançar o próximo slide para mim? Aí. Essa variável pode ser do tipo booleano, onde ela, como eu acho que a turma do Lego já viu, ela pode ter o valor verdadeiro ou falso. Byte, 0 a 255. Char, de menos 128 a 127. Inteira, que é basicamente, os valores são inteiros, obviamente, né? Word, que é basicamente uma palavra. Você pode ter o float, que é basicamente um número que geralmente vai ter vírgula. Enfim, tem vários. String, que você pode geralmente utilizar mais para conjunto de palavras. Basicamente, é o tipo da variável. O que essa variável vai assumir? Qual que vai ser o valor dela? O que ela vai ser? Zé, volta. Isso, valeu. Caso daí você declarou variável lá e você já tem um valor em mente para ela. Pelo menos no instante que eu começar, eu quero que essa variável valha, sei lá, 100. Então você vai colocar o tracinho de igual e o valor dela. É o valor inicial. Esse valor, depois você até pode trocar esse valor, pode colocar esse valor de outro jeito, ou colocar alguma conta dentro que vai trocar esse valor, mas o valor inicial você define ali em cima do void setup. Outra coisa que a gente recomenda é vocês colocarem um nome. Como eu já fui falar várias vezes. Galera, coloca o nome para não confundir. Depois pode dar problema. Eu vou colocar X1, X2 que é mais rápido, que é mais fácil. Cara, depois começa o código ficar grande, o X1 e o X2 pode dar problema, pode dar dor de cabeça. Aí o X1, Então sempre X2 você não coloque. sabe mais o que faz, seu bobo. Então sempre tente deixar uma variável simples e mesmo assim que seja eficiente. Só completando o que o Arthur falou, a escolha da variável também é importante, porque dependendo do tamanho do seu código, ele ele ocupa um espaço dentro da memória do Arduino. E a memória do Arduino, o limite é 32 bits, tá?
32 bytes. Então, você pode reduzir o peso do seu código, o tamanho dele, escolhendo variáveis mais leves, entendeu? Tipos mais leves de dados, tá? Isso é importante quando você programa um código extenso, tá? Que daí você vai precisar puxar vários tipos de dados e tal. Deixa eu passar para o próximo aqui. Aí o Pedro caiu. Tá, Aí só eu vai você caí, saindo agora. é fantástico. Não, mas não, é que eu tinha mandado mesmo. Eu mandei perguntando se tinha caído. É pra vocês verem, a internet é boa. Enfim, agora a gente vai ver o potenciômetro. O Pedro já falou que é o potenciômetro. Ah, não, caiu de novo. Quer ver? Caiu? Alô, alô, teste, som. Não caiu não, não caiu não. Você tá aqui ainda. Não caiu, pode ir lá. Pode continuar. Tô aqui, tá. Galera, vai falando se eu cair aí no chat. O Zé manda mensagem, sei lá. Seguinte, o potenciômetro, ele é basicamente um resistor. Você pode entender ele como resistor. Só que você consegue variar esse valor. Então, esse valor pode ser maior, menor. Você basicamente vai conseguir controlar esse resistor. E esse resistor, que é variável, que é o potenciômetro, ele vai emitir um sinal. Você pode captar esse sinal e fazer alguma coisa. Por exemplo, aumentar a velocidade do motor, desligar a velocidade do motor, abrir uma comporta, fechar uma comporta, até mesmo o próprio fone. No fone, você geralmente tem um potenciômetro. No Agora caiu. Agora caiu de vez. Pera aí. Ele tá aqui cair, ainda né? na NP. Deu uma travada aí, mas... Eita. Uhul! Tá saindo o seu áudio, viu? Internet boa, vamos! Eu sei, a internet boa aqui, meu. Gente, desculpa, tá, galera? Não é pra acontecer isso não, velho. Ah, velho, é Por que você não complicado. tá na sala ainda, bobão? Porque, mano, tô no meu quarto, velho. Ficar no quarto é tão bom, cara. Pô, ambiente relaxante. Quer ir pra sala, velho? Pô, dar aula deitado, cara. Não, né? Vamos lá. Voltamos. Você Onde tá que eu dando parei? aula sentado, mano? Não vai fazer muita diferença. Não, mas lá, eu vou deitar na sala. Tá, vamos lá. Potenciômetro. Eu não me lembro onde eu tava. Onde que eu parei pra vocês? Quando você Ou tirou o repete a fone, explicação. Tá. O potenciômetro ele pode agir em vários lugares, como no motor, para você aumentar ou diminuir a potência do motor, sei lá, no polling do mouse. Você pode girar, isso aí vai gerar algum movimento. Isso pode ser um potenciômetro, dependendo do caso. Ou som de um fone. Oh, caramba, eu caí. caiu Não. a câmera só, caiu a câmera. Tá, só... Tá. Gente, pô, tá complicado hoje, cara. Tô tentando arrumar as coisas aqui. Próxima aula não vai acontecer isso, Sei. tá? Não, o semana passada não aconteceu. É sempre assim. Não, não é. E geralmente tá de boa. Enfim, o potenciômetro ele vai variar o valor dele. E com base nesse valor, você pode emitir um sinal. E com esse sinal, você pode aumentar a velocidade do motor, como é o caso que a gente vai fazer hoje. Você pode abrir uma comporta, fechar uma comporta. Então, é basicamente algo que você pode controlar analogicamente algo. Bem simples. Conseguiram entender? Por favor, falem que sim. Falem que minha Entre internet não trancos e caiu aqui. barrancos, mas sim. Valeu. Se tiver alguma dúvida, galera, pergunta pra mim. Desculpa, é complicado. Pergunta pelo E o zap que é mais idiota, fácil. e o idiota aqui também, eu não tô perto da sala, o roteador fica na sala. Daí tem o 5G ou o 2.4G, né? Deu o idiota que acha que dá pra usar 5G. Boa, campeão. Da internet fica caindo, mas de boa. Vai Boa, funcionar. campeão. Vai lá. E agora eu vou dar uma comentada sobre o sensor ultrassônico, especialmente esse modelo aqui, que é o HCSR04, que é um sensor bastante comum lá no IFE. A gente tem esse sensor, tá? Como eu já cheguei a comentar, acho que em alguma aula, como o funcionamento de um sensor ultrassônico, ele funciona
com ecolocalização, tá? Igual aos morcegos. Então ele emite uma onda sonora. Essa onda sonora vai rebater no objeto e essa informação que quando rebate, ele capta e daí ele identifica se a distância ou identifica se tem algo na frente, tá? Depende do seu código. Esse sensor ele pode medir distâncias entre 2 centímetros e 4 metros. Depois eu vou comentar, a hora que a gente for montar esse projetinho no Tinkercad, vai dar para ver isso mais com clareza. Mas ele possui 4 portas embaixo. Uma é o VCC, que é a entrada de 5 volts de energia. Outra é o GND, que é o Terra. E depois ele também tem a entrada Trigger e a Echo, tá? A entrada Trigger, assim que você... como eu poderia falar? Assim que inicia o código dele, do sensor, o trigger ele tem a função de ele acender rapidamente e assim quando ele assim como ele, peraí, não sei se vou conseguir explicar. Assim quando ele entra em nível alto, assim que ele entra em high, ele já informa para que o eco ligue, entendeu? Ele funciona para poder informar para o eco ligar, que o eco é que vai fazer tudo, tá? O eco vai ser, na verdade, eu não sei se eu vou conseguir. O trigger, ele, assim que ele liga, ele vai enviar um sinal, tá? Então é ele que vai fazer com que a onda sonora saia do sensor. E assim que a onda sonora sair do sensor, ele vai mandar uma informação para o eco, que o eco vai calcular, ele vai medir o tempo em que a onda sai do sensor e volta, tá? E esse tempo do eco vai ser muito importante no código, porque é com ele que a gente vai poder calcular a distância por meio de uma fórmula, tá? Na hora que a gente for fazer o código, a gente vai utilizar essa fórmula, que seria a distância igual ao tempo, esse tempo registrado pelo eco, vezes a velocidade do som. A velocidade do som é igual a 340 metros por segundo, tá? A gente vai calcular essa distância daí depois e divide depois que a gente faz essa multiplicação entre o tempo do eco e a velocidade do som, a gente divide por 2 para tirar uma média, tá? Na explicação aqui pode ficar um pouco confuso, mas qualquer dúvida, se vocês não entenderem, vocês perguntam de novo, tá? Na hora que a gente for montar o projetinho, vai ficar mais fácil, mais claro de entender o funcionamento dele. Então, quando o sensor detecta que a onda está voltando, ele manda informação pro eco. Não, Não, assim, o trigger ele vai ligar e assim que ele ligar, ele vai emitir a onda sonora, entendeu? Sim. Ele emitiu a onda sonora, depois ele apaga. E nesse tempo que ele apaga, acende o eco. O eco, ele vai contar o tanto de tempo que demorou para a onda voltar, entendeu? Ah, tá, entendi. Ele vai contar esse tempo, tá? Se você tiver um ambiente aberto e a onda não voltar, então você não vai ter o valor. Tanto é que é por isso que sensores ultrassônicos como esse aí que a gente colocou, que é o HCZR04, que é o que a gente usa no IF, que é o que a gente planejou no primeiro ano usar para fazer um robô e nunca usou, é verdade. Tem que fazer, o meu tá quebrado lá, sei lá o que aconteceu com o meu. Enfim, basicamente, ele não vai conseguir um espaço grande. Não, o nosso ele vai de 2 centímetros até 4 metros, não é uma coisa grande. E te garanto, esses 4 metros aí não é bem preciso, não. Uhum. É assim, fala que é, mas não é. Fala que é, mas tá ali, né? Tá, teoricamente, em condições especiais, ele funciona, mas nunca vi. Condição especial Então é seria isso. o quê? Por exemplo, um ambiente em que a luz está distribuída uniformemente, onde que só existe o sensor e a parede, não existe mais nada. Onde as temperaturas, a temperatura pode variar. Cara, se não me engano, tem alguma coisa, alguma formulinha que você pode ver que a temperatura pode influenciar nisso. Então, são vários.
em que meio está a onda está passando. Se a onda está passando no vácuo, se a onda está passando sobre o ar, se a onda está passando sobre a atmosfera mais densa. Isso tudo vai variar e vai mudar os valores, entendeu? Mas que bosta. Em condições ideais, ele talvez atinja os 4. Eu nunca vi. Acho que até os 3 ali identifica, acho que de boa, cara. Depois Eu dos acho que dá. 3, eu acho que complica um pouco. Ah, Mas com os projetos que a gente faz, então, não é uma distância tão grande assim, dá para utilizar ele. tá. Quer compartilhar essa tela já aí, Fortuna? Pode mandar o coisa para mim? Apresentação para você? Tá. Sim. Ô, galera, isso a gente está falando de sensor. Tem sensor que vai conseguir valores maiores. Tanto é que a gente está querendo importar do Japão um sensorzinho para trabalhar com isso. Beleza, galera. Agora a gente vai passar a primeira parte dos códigos da aula de hoje. Aê, boa. Galera que conseguir abrir o Arduino aí, o Tinkercad, ajuda bastante. O que a gente vai fazer hoje? Vai ter um potenciômetro e com o valor desse potenciômetro a gente vai ligar o motor e a gente vai definir o valor desse motor, beleza? Bora lá. Deixa eu transmitir a telita de... Ih, rapaz. Fala pro seu Uhul, não mano. tá aparecendo o Arduino. Legal. Então vamos compartilhar a tela mesmo, vamos lá. Como vocês são cegos, vocês não vão ver que tem aqui um sketch que está com a resposta, né? A gente vai pegar o outro. Vamos lá. Galera, o que a gente vai fazer primeiro? Lembrando daquele slide que a gente passou. Qual que é a primeira coisa que a gente sempre faz no código? Definir variável, let's go. As variáveis. Quais são as variáveis que a gente vai ter no nosso código? A gente vai ter um Aí, potenciômetro e um motor. A gente tem um potenciômetro e com o valor desse potenciômetro a gente tem que ligar e desligar o motor. Quais são as variáveis que a gente vai ter nesse projeto nosso? aí você me quebra. Vamos lá. Deixa eu realmente... Cara, não tem Arduino aqui. Putz, é sacanagem, cara. Tá acontecendo Ô aí, Zé, Fortuna? dá pra assistir Oi. sim o YouTube por aqui. Tem uma opção de compartilhar áudio. Agora que eu vi isso. No... Agora que eu vi. Interessante. Galera, a gente vai ter duas variáveis nesse código. A primeira variável é o valor do potenciômetro. O quanto o potenciômetro está trabalhando. O quanto ele tá ligado. O quanto ele está girado. Não sei se essa palavra existe. Mas o quanto ele está ligado, quanto é o sinal que ele está emitindo. Eu não sei explicar, desculpa aí, galera. O quanto que desse sinal ele está transmitindo. Essa é a primeira variável que a gente vai ter. Essa variável, segundo vocês, ela pode ser int, float, string, qual variável eu vou usar? Qual que é melhor? Quem pode me dizer? Se eu vou usar uma variável tipo inteira, se eu vou usar uma variável que pode ter vírgula. Uma variável inteira. Braba. Uma variável inteira? Beleza, então vamos usar uma variável inteira. Eu poderia usar outro tipo de variáveis. Isso dá para fazer. Mas eu não gosto de usar. Dá para usar, mas eu não gosto muito. Mas isso depende da pessoa. Qual que é o nome dessa variável que a gente vai usar? Pode falar qualquer nome. O Um nome aí. ponto abrido. Abrido. Coloca de abrido. Não, vamos colocar Marquinhos. Vou colocar Marquinhos, cara. Marquinhos. Mano, mas daí depois eu não vou saber o que o Marquinhos faz, daí fudeu. Marquinhos, tá. Então vamos colocar pote de potenciômetro, pode ser? Pode ser, potencial. Queria deixar o Marquinhos aí, vocês são chatos. Não, mas pode colocar Marquinhos, não, mano. não. Perdão. Tá. Qual que é a segunda variável que a gente vai ter no nosso código? Alguém conseguiria me dizer? Motor, né, mano? Do motor. O valor do motor. Eu deixo int, eu deixo float, o que eu deixo nele? Pô, Int, beleza. não é não? Vocês entenderam porque a potência eu estou deixando em inteiro e o motor também. Esses valores podem assumir outros tipos de variáveis, de tipos de variáveis. Porém, é mais fácil calcular no valor inteiro, é melhor para o código. E, sinceramente, eu acho mais fácil.
pode fazer just trace, mas enfim. Sinceramente, é o jeito mais porco, mas é o que mais dá certo, então tá de boa. A variável é int motor. O que a gente viu lá nos slides? Não, agora às vezes dá um branquinho na cabeça. No Só LED, pegar. O que a gente viu no slide hoje? Que é definir, importante da gente colocar aqui no void setup. definir Que é os pinos. importante também. Oh, verdade, às vezes o burrão aqui esquece. Né? Deixa eu só ver um negócio aqui de novo. O cara não sabe os comandos, tá ligado? Pin mode, Fortuna. Não, cara, não, é que tá Não, bugando não, minha acho que cabeça. não, seu projeto não precisa de pin mode, viu? Só serial Não, begin. não, declarar aqui a variável. Não, mas É que é vamos lá. analógico. O que a gente passou aqui na última aula, né, nessa aula? Que a gente tem que ter o serial begin do nosso código. Qual é o valor da leitura que a gente vai ter. Então, a gente coloca aqui serial begin. Eu vou errar o nome, porque eu sou burro. Ó, Vocês não são. É não que tô é o achando. S maiúsculo, não é, Zé? É exatamente o que eu ia falando. Qual é o ponto begin? Eu esqueci se tem. É, 4.600 ou 9.600? Não, tem um ponto falar. begin, sim, tem um ponto. Tá. Tá aqui 9.600. Ou seja, a velocidade que o nosso código vai ter é de 9.600. A gente vai receber essa informação, essa taxa, beleza? Agora a gente vem para o void loop. Vamos usar aqui. O burrão aqui esqueceu de tacar os pontos e vírgula. Galera, uma dica. Sempre começa esse código, coloca ponto e vírgula em tudo que você faz. Às vezes eu sou idiota e esqueço disso. É a vida. Qual a importância do ponto e vírgula, senhor professor? É que o código não é executado daí. Vai dar erro. Basicamente, ele tranca essa linha aqui. E daí, por exemplo, deixa eu tirar aqui, ó. Vamos verificar, vamos ver se roda. Pode ser, campeão. Faz o que você quiser da vida. Ah, eu acho que ele vai verificar, sim. Pior que vai, né? Não vai não. Não, Fala. peraí, o que você errou Não. aí? Aí, ó. X-status expected, ponto e vírgula, before Ah, você tirou o ponto e vírgula. fechamento de colchete. Se eu não coloco ponto e vírgula, não vai. Se eu coloquei ponto e vírgula, Não, quer ver que não lá. vai ir? Quer ver que não vai ir? Imagina, não vai. Oi, eu fiquei chateado, hein? PC é bom, viu? É que Não, sem isso um é... ponto e vírgula, o Arduino ele não vai saber se aquela linha acabou ou não. Entendeu? Ele vai ficar em dúvida. Daí Então ele tem vai que ter o continuar ponto e assim. vírgula. Beleza. Foi o serial begin. Qual que é a primeira coisa que a gente vai ter que fazer no circuito? Qual que é a primeira coisa que a gente tem que ver? É o motor ligar? A gente vê o quanto do nosso potenciômetro está ligado? O que a gente tem que fazer pela primeira... o que é a primeira coisa que a gente tem que fazer no nosso circuito? Ver o quanto que o potenciômetro tá abrindo, como diria você. Exatamente. Gostei. Então vamos lá, a gente vai colocar aqui pot, Marquinhos, no caso. marquinhos para quem queira. Peraí, deixa eu ver se tem alguma forma melhor de fazer isso aqui. Eu fechei a transmissão, mano. Eu sou burro, Era desculpa pra isso ter aí. acontecido? Não, né? Não. Vou começar a escrever ali, cara. Não, poxa, pior que é bom essa ideia. Enfim, vamos lá, a gente pega aqui. Tarará. Qual que era a sua ideia, Marquinhos? Pode aqui, beleza, a gente definiu ele, certo? A gente sabe que ele é o valor do potenciômetro. Então, ele vai ser igual ao quê? O que ele vai assumir? Ele vai ser o potenciômetro. Esse potenciômetro a gente tem que definir qual que é a... às vezes buga isso aqui. Qual que é o pino que ele vai ter, certo? E eu vou definir um pino, o potenciômetro, como a gente viu, ele é um sinal analógico. Ele é um valor que pode variar entre 0, 1, 2, 3, enfim. Então eu vou colocar ele aqui como A. Fala um número aí de 0 a 6, ô Pedro. 72. Não, 0 a 6. Ah, tá, pô. 3. 3. Então A3. Eu coloquei aqui o pino 3, eu nem perguntei pra vocês. Fala, ô Nicolas, fala aí um número de 0 a 11. Quero 9. 9, beleza, 9. Então, o pino que a gente vai utilizar para o motor é o pino 9, o pino que a gente vai usar para o potenciômetro é o pino A3 de Opa! Ô, De mano, que isso? Astúcio. Astúcio. É louco.
Não é de analógico, não? É, A de analógico, boa. Ele é muito mais inteligente que eu. Tô dando Astúcia. aqui. Uma coisa que eu tenho que colocar é a leitura que a gente tem que fazer. Esse é o pino A3. A gente tem que colocar aqui o analog read, tá? Que é a leitura. Ele vai fazer a leitura desse código. Por que De você não Augusto, deixa obrigado. o Arduino em tela inteira, mano? Fica pequeno de ver. Ô, desgraça. Aí, analog read. Então ele vai fazer a leitura do o potenciômetro, vai ser o valor da leitura analógica do pino 3, ok? A gente tá com aquele ponto e vírgula, o código não vai, eu não vou acabar aqui. Lembra que depois eu vou voltar para essa parte porque tem um erro meu aqui e eu tô fazendo ele de propósito. Beleza. Eu vi o valor do meu analógico, então ali é o analógico. Eu peguei o valor do meu potenciômetro, mas agora o que eu faço? Tem que dar velocidade pro motor, certo? Eu tenho que pegar esse valor analógico e transformar ele em movimento no motor, certo? Concorda comigo? Galera? Alô? Tô sozinho? Beleza? Não, alô, qual que é a sua dúvida? Beleza. Agora, então, a gente tem que pegar esse valor do potenciômetro e transformar ele em movimento do nosso motor, certo? Como que a gente vai fazer isso? A gente tá com aqui o pin mode, certo? Primeira coisa que a gente coloca aqui é a variável que a gente está querendo controlar. Qual variável que a gente está querendo controlar? Marquinhos. Motor. Motor? Variável Marquinhos. Ah, Aqui, a gente quer controlar a velocidade do motor. Então aqui a gente coloca o motorzão. Motor. ô, Qual que mas é o valor que esse motor vai estar pegando? Qual que é o valor que ele vai se basear para gerar esse valor? valor dia 3. G3. Que a gente deu o nome aqui de pote. Então a gente tá com aqui um pote. Beleza, Mas que cacete. beleza. Tá aqui o nosso ponto e vírgula, né? Para o nosso circuito não der da cuca, né? Meio burrinho. Fazer o quê? Próxima coisa que a gente vai colocar aqui. A gente colocou o serial begin aqui, né? Então vamos tacar aquele serial read. Deixa eu só ver aqui como que era mesmo. Esqueci agora. Isso, agora eu tô sendo burro mesmo. Esqueci de anotar. Às vezes a galera. Devo pegar Gancado. alguma coisa? Gancado. Aconteceu alguma coisa aí? Tá, Gancado ao vivo, dando aula. Que isso, velho. a mãe professora apareceu aí, né, cara? Enfim, galera. Vamos lá. Vamos usar o Ali, serial print. Vamos usar o serial print. ali Não, ainda não. no. Ali no pin mode, no lugar do motor, não poderia colocar 9? Poderia. Poderia. No circuito que a gente montou lá para competição, a gente até utilizou. Imprimir a cara feia aqui. Vocês não precisavam ver duas vezes. No circuito que a gente fez para competição, a gente deixava o valor, a gente deixou a variável, tipo, a gente declarou motor L e motor R, motor direito e motor esquerdo. Mas caso você prefira deixar o valor da variável, pode deixar, entendeu? Ô, Fartura. Eu acho mais prático deixar o valor da variável, o nome da variável. Oi? Fartura. Deixa o Arduino em tela inteira, mano. Fica pequeno pra nós ver daí. Principalmente pra pintar no celular. De boa, de boa, de boa. Vou tirar umas barrinhas aqui, beleza. Galera, a gente colocou esse serial begin. Por que a gente colocou esse serial begin? Porque a gente quer analisar o valor do potenciômetro, quanto que o nosso potenciômetro vai estar gerando para a gente, certo? Então aqui a gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar um serial ponto print, tá? Print. O S é maiúsculo, idiota. É serial print. E a gente coloca aqui o valor do potenciômetro. A gente coloca dois pontinhos aqui para ficar bonitinho e ponto e vírgula. Ok, daí a gente vai colocar o que na frente disso aqui? Isso aqui, tudo verde? Tá verde. Hoje é 7h30. Galera, vocês não têm importância ficar até um pouquinho mais tarde hoje, não, né? Não, Mas pô, não, relaxa. Ninguém
Tá, beleza, então, porque a gente tinha mais 2 projetos para passar hoje ainda. Não sei se Tá vai dar demorando. tempo. Pelo menos mais um acho que dá, mas. E que o último ia ser legal. Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Eu basicamente coloquei o serial print, ele vai colocar. Quando eu abrir o meu monitor, como que é, Zé? O monitor de serial? Monitor de serial, esqueceu, deu branco, galera, desculpa aí. Quando eu abrir meu motor serial, ele basicamente vai a cada 9.6 aqui, o meu valor de quad bit. Quando eu abrir, vai aparecer lá o potenciômetro e o valor do meu potenciômetro, certo? Bem simples. Deixa eu até colocar aqui, porque a pessoa às vezes esquece. Vou colocar aqui as aspas. Para ele escrever isso aqui. Basicamente é isso aqui. Esse é o código que a gente vai estar utilizando para estar fazendo esse circuito. Agora, galera, bora para a segunda parte. Eu vou agora parar e passar para outra parte. Espera aí. Agora que já tá feita a programação, a gente vai montar o circuito, tá? Ih, bonito. Todo mundo consegue ver? Tá sim, tá transmitindo. Beleza, galera. A gente vai usar um Arduino. Eu vou colocar uma placa de ensaio aqui, uma protoboard. Eu não precisaria, mas eu acho mais fácil, ok? Agora vamos lá. Uma decisão aí que eu vou mandar para vocês. Vocês preferem utilizar esse motor aqui, o motor CC, ou o motor amarelinho? Esse motor aqui é mais rápido, mas esse aqui a gente tem no if. Vocês preferem? A É o que tem programação no vai ser a if. mesma para ambos. Bota Tem o que no tem no if? if aí. Bota o que tem Não, no mas if. esse é muito fraco, cara. É muito. Nossa. Ah, Parece eu, cara. então. Não, Então tá não, bom, então. bora lá, bora lá. Bora lá. Ah, eu, hein? Eu, hein? E agora o nosso potenciômetro, a gente só tem que achar o potenciômetro. Isso às vezes é cega. Como que eu vou Bonito. saber que o negócio tá girando? Não parece. Aqui o potenciômetro. Não, o motor. Ah, tá. Deixa eu abrir a simulação. Como vocês viram, eu não coloquei código, não coloquei nada, tá? Só para parecer. Quando eu colocar aqui o código no motor, vai ficar aqui a rotação, vai colocar o valor da rotação que está tendo e RPM, certo? Bem simples. Aqui no potenciômetro a gente vai fazer esse movimento aqui, certo? E a gente vai alterar o valor. Vamos fazer a ligação. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, Como é que eu não consigo girar o potencial? eu vou apagar esse código aqui, vou colar o código que a gente montou, e eu vou me basear nesse código aqui para fazer as alterações. Então, por exemplo, o motor ele é o 9. Então, a gente já vai selecionar aqui no digital. Nesse caso, estão vendo aqui que está digital PWM? Esse PWM é o que vai no motor. Geralmente, você vai colocar esse PWM no motor, que é basicamente o quanto do motor vai precisar acionar, ok? A gente vai ligar esse pino 9, no caso, né, aqui no fiozinho vermelho, no pininho positivo. Eu vou pintar isso aqui de vermelhinho, para ficar entendível. Vermelhinho, bonitinho. Ok. E esse negativo aqui, como a gente já viu na última aula, a gente sempre liga o negativo no GND. Então eu vou usar protoboard aqui, como eu disse, para ficar mais fácil. Vou deixar retinho aqui, que não está reto. Aí ficou retinho, beleza. A gente vai deixar ele em preto. E como eu não sei se vocês se lembram na protoboard, mas daqui até aqui é a mesma fiação, então fica mais fácil de eu fazer tudo, tá? A gente pega o GND aqui, bonitão. Eu tô tremendo muito, desculpa aí. Eu vou ligar a... Deixa eu diminuir meu DPI para eu fazer um movimento maior. Beleza. Beleza, então agora eu liguei meu motor, certo? Só que a gente conseguiu ligar o nosso motor, mas o motor não vai fazer nada, porque ele não tem de onde que vai ser essa potência, de como eu vou variar essa potência. Eu não defini ainda. Então o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer é ligar esse potenciômetro nos nossos cabos, certo? Então, o cabo que a gente vai estar usando para o analógico, para o sinal analógico, é o cabinho 3.
Então a gente vem aqui no limpador, a gente puxa ele para fora, a gente vira para a esquerda, igual aqui no A3, beleza. E eu vou deixar aqui uma outra cor, alguém fala uma cor aí, pro áudio, por favor. Amarelo. Amarelo, Eu ia bonito. falar verde. Eu vou colocar verde, eu não gosto muito de não. Verde, boa. Valeu, próximo é amarelo, beleza, Pedro? Aí, próximo é amarelo. Vou até garantir aqui pra você já. E o próximo vai ser amarelinho. Tá. Outra coisa que a gente tem que colocar aqui. Nesse circuito. A gente tem que colocar o GND, certo? Certo. E pretinho. Aí, você Tá tá aqui. mentindo pra mim de novo. Aqui agora não deu mesmo. E a última coisa que a gente tem que colocar aqui é o 5 volts. Aí, coloquei amarelo. Não, vou colocar preto aqui. Mas o 5 volts, que é a última parte que a gente tem que ligar no nosso circuito, vou ligar aqui com o amarelo. Aí, deixa eu só conferir aqui que eu não fiz nenhuma caquinha. Tá aparecendo minha tela não, né? Tá sim. Estão vendo no Discord ou não? Não. Não tá certo. E eu cometi um erro. Uhul. Aê, novidade. Esse aqui, galera, é que assim, aqui tá terminal 1 e aqui tá terminal 2. Eu nunca lembro qual que é o terminal certo. Tanto é que quando eu tento fazer isso aqui na vida real, eu sempre coloco um. Se funcionar, sou gênio. Se não funcionar, todo É mundo erra. burro. Todo mundo erra uma vez na vida. Então a gente vai colocar aqui de novo. Quando 5 funcionar é volts. gênio. Oh, caramba. E aqui a gente pega o pretinho e liga aqui. Beleza. Deixa eu só mudar a cor aqui para o Pedro não ficar chateado. Aí. Pronto. Agora, se funcionar, se eu não fiz mais nenhum erro, isso aqui é para funcionar. Vamos lá, vamos iniciar a simulação. Deixa eu abrir um monitor serial. Tá, foi. Ué, aqui não tá dando nenhum valor, não? Ué. Oxi. Ô, galera, eu acho que eu vou ter que trocar o motor. Esse aqui não tá aparecendo o valor mesmo, cara. Geralmente o Fratura, valor parece da, que tem da um erro referência. aí, viu, mano? Bagulho. Parece Aonde? que tá errado. Aonde? O potenciômetro tá escrito em vermelho, do nada. Ah, aqui que você tá falando? É, potenciômetro escrito em vermelho. Tá vendo que eu coloquei aqui aspas? Aham. O que aspas fazem? Ela basicamente vai fazer o seguinte, ele vai mandar o seguinte pro Arduino. Independente do que eu colocar entre as aspas, você vai colocar ali, você vai escrever no monitor serial, entendeu? E daí para ele te lembrar o que você colocou certo, ele vai te deixar em vermelho, entendeu? Por isso tá em vermelho aqui o potenciômetro. Tanto é que, ó, eu deixei potenciômetro tracinho, ele tá aqui, ó, potenciômetro tracinho, e aqui o pot, que é o valor do meu potenciômetro, tá aqui como 0. Se eu arrastar aqui para a esquerda, aumenta, entendeu? Aham, tá ligado. Deixa eu vou ter que trocar o motor aqui, desculpa aí, galera. Eu achei que esse motor ia funcionar, não funcionou. Uma bobão esse motor aí, não gosto dele. Você que escolheu ele, pô. Escolhi não, você tá louco. Tá, vamos Quem te pegar aqui o disse isso pretinho. aí, nada a ver. A gente pega o preto aqui, liga aqui, bonitinho aqui. Agora vai funcionar. Senão eu vou estar sendo mentiroso. Qual que é o valor que a gente colocou aqui no outro pino? Ô, caramba. Qual que era o valor do motor mesmo, galera? Vocês lembram? Menos 255. Não, eu acho que era 9 o pino. Era o Nove. pino Quer 9. Ah, receber tá. o pino? Pino Era 9. 9, era Pino 9, 9. era Pino 9. 9. Beleza, beleza, beleza. Agora aqui, entendeu? É. Ah, galera, eu vou deixar bem tortinho aqui, não precisa problema não. Aí. Aí Algo a de gente vem errado não Foi. está certo. mostrando. Foi, não, agora foi. Algo de Será? O que errado que tá não está mostrando aqui, certo, ó? Não, senhor não. Pedro. Realmente, o que que tá dando errado? Vamos ajeitar isso aqui. Delete.
Delete. Te chamado, beijando. O analógico é 3, né? Ó, A3, 3. A3. Caramba, hoje não tô dando RPM. Será que é bug? Galera, eu vou passar aqui pro outro que já tá pronto, mas a programação é a mesma, tá? Tô passando aqui pro backup. E até ontem tava funcionando, cara. Ô, mas é, viu? Se aqui não estiver funcionando, daí eu desisto. Desculpa aí, galera. Eu acho que vai dar tempo só de montar um só. Eram 3 projetos. Não, acho que talvez dá Aí, 2. Talvez dá aqui 2. foi. Deixa eu ver onde que eu errei. Tá tudo certo lá, cara. Eu não sei onde que. Tá, eu acho que eu esqueci de colocar isso aqui, mas beleza. Deixa eu ver. Isso aqui o quê? Pera aí. Não, tá certo. Cara, eu não sei onde tá dando erro. O código é literalmente o mesmo. Eu aqui só as variáveis saem contra os nomes e os pinos é diferente. Mas a variável em si é a mesma. Tá? Aqui no monitor serial, vocês estão vendo aqui, ó. Vai de 0 a 2023. 1023. Só que o nosso motor, ele só vai ler até o 255, ó. Não, aqui tá funcionando. Vocês podem deixar assim. Mas geralmente o motor ele funciona no PWM de até dos 255. Então o que a gente faz no código para deixar certinho o código e deixar o PWM correto? A gente só tá com isso aqui, ó. /4 GG. Agora, o nosso valor máximo para o nosso PWM aqui no potenciômetro vai ser 255 e o valor vai chegar corretinho, como é o PWM normal. Beleza, galera? Entenderam esse? Desculpa o erro lá, eu ainda não entendi o que era. Tá literalmente a mesma coisa. Beleza, galera? Manda o apresentador pra mim. Galera, alguém mandou um sim. 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 Estão aí ainda? Não. Não mais. Olha, Qualquer o segundo projeto, acho que eu já vou começar pelo Tinkercad, tá? Depois a gente Pode vai ser. para programação. Estranho não dá Deixa eu me dando organizar certo o aqui. negócio. Cara, eu vou tentar Vamos lá arrumar então. aquela, mas tá tudo certo que eu fiz, cara. A gente vai precisar do nosso projeto. Segundo, a gente vai programar um sensor de distância, tá? Aquele sensor lá, o HRSC04. Negócio assim. A gente vai aqui em todos. Cadê o Arduino? Arduino. Aqui, Arduino Uno. Pega um Arduino. Vai precisar de uma... Ó, não precisava necessariamente de uma protoboard, mas eu vou utilizar aqui para vocês ficarem mais acostumados e também por critério de organização, tá? Beleza, meu bom. Primeira coisa que eu vou fazer é conectar o fio terra aqui, que é o GND, né? E alguma saída negativa. Eu vou colocar na de cima aqui. O GND a gente vai utilizar. Outro também que eu vou colocar é o pino 5 volts ali, tá? Entrada de energia. Deixando na cor vermelho para ficar mais indicativo. E outro componente que a gente vai utilizar é o sensor em si, tá? Ele está aqui, se vocês não vocês acharem aqui, vai em todos e desce aqui que está em, eu acho que, dispositivos de entrada. Tá em entrada aqui, tá? Que às vezes no básico pode não aparecer. Deixa eu virar ele aqui de ponta cabeça. Deixar ele aqui embaixo. Aí. Conectar o GND, na portinha GND aqui, tá? Preto. Vou conectar o VCC, que é a saída 5 volts ali. E depois tem o pino trigger e o pino echo, tá? Como eu comentei aquela hora. Eu vou colocar o trigger pode ser qualquer pino agora, tá? Qualquer pino digital. Vou colocar na 8 aqui.
Bem aleatório. 8 e esse daqui na 9, vai ficar em sequência. Bonito. Mudar a cor. E é isso, cara. O nosso circuito está montado, é bem simples, tá? Que nem no caso aqui, a gente nem precisava de uma protoboard. Pode fazer ligação direta aqui nos 4 pinos, tá? Pode ligar o jumper direto. Mas para vocês ficarem acostumados, eu coloquei um protoboard. Deixa eu abrir aqui o Arduino. E a gente já vai para programação, tá? Alguma dúvida sobre a montagem? Pera aí um pouquinho, é que eu tô meio perdido. Tá? Às vezes eu tô muito rápido. O pino 8, Ah, você pode conectar em qual você quiser aqui, tá? Sendo do 2 ao 13. Só que lembre qual a entrada que você colocou. Porque depois a gente vai programar nessa entrada, tá? Tem que ser exatamente na entrada que você colocou. Eu coloquei aqui no pino eco, o trigger no 8 e o eco no 9, tá? beleza. Beleza? Eu vou passar vou passar já por Arduino, tá? Espera aí, trocar a transmissão aqui. Aumento de tela. Arduino, do Arduino. Foi. Aí. Depois quem tinha me perguntado mesmo, acho que foi o Pedro, né, sobre o tema preto, foi mal aí, eu acabei esquecendo. Relaxa. Eu mando o link para você de um vídeo daí, explica certinho. A primeira coisa que a gente tem que fazer é declarar variáveis, tá? Esse código, a gente vai utilizar uma variável, como já foi comentado no slide de hoje, chamada float. Eu vou precisar dela por causa que ela também agrega números com vírgula, tá? Então, o tipo inteiro, aquele tipo que a gente está acostumado a utilizar nos outros projetos, ele só vale para número inteiro, entendeu? Não vale para número com vírgula. Agora a float, ela vale esses números quebrados. Coloca float, variável float, centímetros. Vou nomear uma variável como centímetros, que a gente vai precisar para medir a distância. E outro como duração. Esse cara vai ser o cara daquela duração do eco, lembra lá que eu cheguei a comentar? Aham. Depois a gente vai programar mais duas variáveis, que seriam as variáveis do trigger, do pino trig e do pino eco, tá? Eu vou colocar eles como constante inteiro, para eles sempre sempre atribuir esse valor a eles, tá? Então, um valor constante. Pino trig igual ao nosso pino, que é o pino 8, e o pino eco, const eco, como pino 9. Já nomeou as variáveis. Só diminuir os espaços aqui. Agora a gente vai para o void setup, tá? No void setup, a gente vai precisar, como eu vou utilizar o monitor serial para poder que apareça para nós qual é a distância que o sensor está identificando, para ficar uma forma mais visível, a gente vai precisar utilizar o serial begin, tá? O Arthur já tinha comentado o funcionamento dele. Coloca aquele valor padrão, 9.600. Depois a gente nomeia os pinos de entrada e saída, tá? Pin mode, seguindo aquele padrão lá, que é o nome que você atribuiu ao pino, né? Ou o pino mesmo, se acaso você não nomeou variável. Nomeei ele, o pino trig é output, ele é um pino de saída. E o pino eco, ele é um pino de entrada. Tá? Lembra que eu tinha comentado lá que o pino trig é ele que vai enviar a onda que vai sair do sensor e o pino eco é o que vai receber. Tá? Então, por isso o output e o input.
terminamos o nosso void setup. Vamos para o void loop. Ó, se eu estiver indo muito rápido, vocês me fazem dar uma pausa aí e explicar se tiver alguma dúvida, tá? Tá de boa. Cara, Quando a gente vai pro... Oi, Fertu? eu reescrevi. Sério, eu só. Cara, não sei o que aconteceu, velho. Eu reescrevi tudo de novo no mesmo lugar e funcionou agora. Funcionou agora? É sempre assim, mano. Sempre assim. Cara, deu Pedro se tudo. acostumando como se programa. Ah, ué. Problema. Ó, aqui a gente já vai fazer um negócio que a gente vai nomear que o centímetro ele é semelhante, ele é, como poderia falar? Não é igual. Ele refere-se à distância, tá? Tá beleza? Distância. Eu acho que eu vou começar, vou programar a distância primeiro, depois a gente volta pro void loop, tá? Aqui eu vou dar uma introdução para vocês que no Arduino você não precisa só ter o void setup e o void loop. Você pode criar uma função e para facilitar o seu código, entendeu? Então aqui a gente vai criar uma função que vai ser a float distância, tá? Essa float distância é a, é a, é a função que vai organizar aquele cálculo que eu cheguei a comentar, sabe? O cálculo do tempo de duração que o eco ele identifica e depois é multiplicado pela velocidade da luz dividido por 2, tá? Se eu estiver indo muito rápido, vocês falem, tá? Tá dando pra entender de boa, pô. Então, você coloca float, a distância, que é o nome da função que eu estou atribuindo, e abre chaves, tá? É a mesma estrutura de um void loop, por exemplo. Você abre chaves. Automaticamente ele já vai fechar chaves para você não esquecer. Vamos lá, então. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é falar que enquanto o... Peraí, deixa eu ver como eu vou explicar esse negócio aqui. Você vai ter que falar pro Arduino que quando o pino trig estiver o pino trig, ele vai ter que vai ter que ficar 5 microsegundos em low, desligado, tá? Depois que ele ficar esse tempinho desligado, ele vai ligar, daí ele vai ficar 10 microsegundos ligado, para depois desligar de novo. A gente vai fazer com que ele... Lembra aquela parte que eu falei que ele precisa ligar, enviar a onda e depois desligar para que o eco ligue? Lembra? Aham, sim. Então, a gente vai programar isso agora, tá? Então, a gente vai fazer digital write, abre parênteses, trig, que é o nome da nossa variável, nosso pino, é low, tá? Seguindo a estrutura do digital write lá que a gente passou para vocês. Depois a gente adiciona um delay, que é um tempo de espera, para ele poder desligar, porque o Arduino ele é tão rápido, o processamento dele, que você tem que falar o tanto de tempo que ele tem que ficar, senão ele vai tipo executar aquilo muito rápido, não vai dar tempo de leitura. Entendeu? O delay, existe outros tipos de delay, tá? Aqui eu vou utilizar um pouquinho mais específico. Que nem o delay normal, ele é dado em milissegundos. Só que você pode fazer um delay microsegundos. Espera aí, deixa eu ver. Microseconds. E daí ele vai reduzir uma casa decimal, tá? Então ele vai aumentar. Em vez de ele medir em milissegundos, ele está medindo em micro. Então, no caso aqui a gente vai ser 5, que é o tempinho lá do ele poder ligar e desligar, 5 microsegundos. 5 microsegundos é a mesma coisa que, se eu não me engano, 50 milissegundos. Cara, eu não lembro. Depois eu vejo aqui pra vocês. Eu não lembro se é 50 ou 500. Acho que é 500 milissegundos, tá? Beleza, a gente formou
fez a primeira parte ali, que ele vai ter que estar desligado, esperar um tempinho. Agora a gente vai falar para ele ligar. Digital write. E no trig. High. Adiciona um delayzinho, como no primeiro caso, só que agora um delay maior, porque ele tem que ficar um tempinho, um tempo a mais ligado, tá? Depois a gente fala para ele desligar de novo. Digital write, peraí que eu... Write, trig, low. Outro delayzinho. Microseconds. Por 5 segundos. Manter aquele padrãozinho que eu tinha começado. Tá? E depois que a gente fez isso, que a gente fez o funcionamento do pino trig, ele ligar e desligar, e ficar um tempinho nas duas situações, a gente vai falar que a duração, lembra a duração que eu nomeei lá em cima lá do código? A duração, ela vai ser igual a pulse in. Seria o pulso do echo, peraí, do eco. Deixa eu ver se isso daqui tá certo. Isso daqui é meio padrão do sensor, tá? Essa programação aqui é padrão do funcionamento do sensor. Se você encontra até ela na própria, em lojas que vende, tá? Na descrição você encontra essa partezinha da programação. Se não me engano é pulse in, echo high. Echo high. Bom, você está falando que você tá falando para ele fazer a contagem da duração em que o pino eco está ligado. Lembra que eu tinha comentado? Que ele tem que ficar um tempinho ligado para poder fazer aquela contagem de tempo em que a onda vai e volta. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. É do mesmo jeito que você falou que tem Beleza, como beleza. colocar um delay de microsegundos, tem como colocar um para ser, por exemplo, segundos ou décimos? Cara, eu acho que deve ter, viu? Tem que dar uma explorada a mais aqui, mas provavelmente tenha, tá? Depois eu te informo certinho. Agora a gente vai fazer aquele cálculo da distância, que seria a distância, a duração do tempo dividido por 2 multiplicado pela velocidade da luz. Velocidade do som, perdão. Então a gente vai criar uma variável chamada calc distância. Vou colocar um nome. Quando eu crio uma variável, você pode criar qualquer nome, tá? Eu estou colocando uns nomes aqui para ficar cravado o que a gente está fazendo. Igual a duração, a variável duração que eu já tinha nomeado, dividido por 2, multiplicado por 0,0343. Aqui a gente teve que fazer uma conversão, tá? De metros por segundo para... Quanto mesmo, Fartura? Peraí, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Para centímetros por segundo, tá? Não, peraí. Milímetros por segundo. Fiz uma conversão de 340 metros por segundo para 0,343 milímetros por segundo, tá? Depois a gente faz um if, uma condição, né? Se e não, para que ele identifique o limite e o limite do sensor, porque o sensor ele tem um limite de área, entendeu? Tem até uma área que ele chega. Então você tem que formar também o Arduino. Tá? Então você coloca um if calc distância
maior ou igual que 331. Abre chaves. Calque distância igual a 0. Ponto e vírgula. Pera aí que eu acho que eu fiz merda. Ctrl Z. É quase apaguei o código inteiro ali. Bom, aqui a gente informou que pro Arduino é o limite do sensor, tá? Seria 331 o limite. Depois a gente coloca embaixo um return calque distância, para ele retornar o cálculo, assim, depois que ele fazer essa etapa de ler e tal, ele execute novamente tudo que a gente falou, esse comando, tá? Então ele vai fazer várias leituras, enviar vários sinais, tá? E calcular a distância várias vezes. Calque distância. Repetir o cálculo. Deixa eu ver aqui se eu fechei esse else. Não. Peraí. Onde que eu fecho isso? Fecho um pouquinho mais embaixo. Aqui eu não preciso fechar. Faz parte do mesmo float. Fechei. Só ver se esse float aqui tá certo. Agora a gente vai voltar para o void loop, tá? Então a gente já configurou essa variável distância aqui embaixo, tá? Utilizando um float de distância. Oi? Volta um pouco lá embaixo, por favor. Tá. Você fechou... Tá, não, tá certo. Ó, eu fechei ele. Tá vendo aqui a marcação? Ó? Fechou lá embaixo. Ele abriu aqui e fechou lá embaixo. Tá? Ele não fica dentro do void loop, tá? Ele é uma outra função. Função separada. Agora eu vou voltar aqui para o void loop. No void loop, a gente vai fazer com que as informações apareçam na tela. Entendeu? Então a gente vai utilizar o serial print. Igual o projeto anterior que vocês fizeram com o Fartura. Serial print distância. Espera aí. Vou colocar o que eu quero que apareça na tela, tá? Eu quero que apareça distância. Esse escrito distância. 2 pontos, espaço. Apareça um número na frente depois. Eu vou falar para ele que eu quero um número na frente também. 2 pontos. Serial ponto print. CM. Que eu quero que apareça um número em centímetros da distância, tá? Então ele vai aparecer distância no monitor e logo em seguida ele vai aparecer o número que ele calculou, tá? Vocês entenderam essa parte aí? Beleza. Deu pra entender. Continuar aqui. Vou colocar ponto e vírgula. Depois eu coloco o serial print. CM, que eu quero também que ele escreva a palavra centímetros lá, tá? Não só apareça o número, mas escreva a palavra centímetros. Completar. 2 pontos. Não precisa de 2 pontos, é ponto e vírgula, tá? E depois embaixo eu vou colocar um serial, não precisa dessa parte, tá? Eu vou colocar só um serial print com um L ali no meio, para ele poder pular uma linha, tá? Para ficar mais organizado. Então, em vez de ficar tudo na mesma linha, se você utilizar essa função aqui, ó, serial ponto print ln, você pula uma linha no monitor serial. Então fica mais organizado as informações, tá? É interessante fazer isso para ficar mais visual, mais fácil de enxergar. Vamos ver aqui, deixa eu salvar rapidão. Colocar projeto, sensor distância. Salvar aqui, ele vai verificar, ver se tem algum erro. Vamos ver se deu certo, né? Tomara que sim.
Deu um erro aí. Vamos ver o que eu errei. Distância, float, e eu esqueci de um parênteses. Esqueci aqui, ó, meu erro. Não, pera. Deixa eu achar meu erro. Pera aí, o que eu errei, cara? 0,43, cálculo da distância, return de distância. Eu errei uma letra. Convert float em float. Dando erro no distância. Ué. Tá igualzinho o código, cara. Tá de boa, depois eu vejo daqui. Eu copio o código que eu já tenho feito, tá? Mas é bem isso. Código. Vou voltar lá pro Tinkercad. Tem hora que é igual o Fartura aquela hora ali. Ele fez o mesmo código e deu errado. Entendeu? Ah, mano, eu não consigo compartilhar minha tela aqui, deu um erro diferente do seu. Deu um erro diferente. Tá, beleza. Peraí, eu vou abrir pra você compartilhar. Pedro Augusto. Fartura, você consegue abrir aí pra ele? Que? Pra compartilhar a tela? Só É pra ver o ele? erro dele, rapidão. Pedro Augusto, Petrin. Mas você me tirou de coisa, velho? Ué, você não tá mais? Boa, oxi. Não. Peraí. Valeu. Aqui, achei o erro. Calma. Tornar moderador. Peraí, qual Pedro é esse? Qual Pedro é esse? Não, já consegui. Conseguiu arrumar aí, ô Pedro? Não. Tá, o Abriu Pedro, eu aí coloquei o pra você Pedro. transmitir. Do lado do botão onde abre a câmera, você pode compartilhar a tua tela. Aham. Tô fazendo aqui. Deixa eu ver se consigo. Ah, o cedilha. É o cedilha, tá? O cedilha é o Dá problema? erro no cedilha. Deixa esse, tá? Beleza. Qualquer acento, cara. Ô, bom. Tem hora Aí, que que é? dá problema. Aí o seu foi e o meu não foi. Peraí, opa. O meu não foi, Deu não. outro erro aqui. Olha, ó. Pin mode. Pin mode. Tem que subir lá em cima do pin mode. Pin mode. Ah, ponto e vírgula no serial begin. Peraí, fechar. Nossa, você não fechou. Você não fechou o parênteses. Colocou um zero. 9.600. Aí. Vê se foi. Opa, outro. Ai, O mesmo erro que o meu, velho. qual que é esse aqui? O erro na variável float, mano. Foi um dos float ali que tá dando problema. Esse float aqui? E eu acho que é o do da distância ali. É que eu tô com um código igualzinho e tá certo, cara. Não tô entendendo. Rig do... Eu vou continuar aqui, daí eu mando o código pra vocês certinho, tá? Copio e mando aí no Discord. Já tá dando quase 2 horas de aula já. Ixi, Maria. Eu vou remover você, tá, Pedro? Pode ser. Fartura? O que você fez aqui, velho? Ah, não, peraí. Aí voltei apresentador. Foi mal. Tinkercad. Beleza. Deixa eu copiar o código aqui que tá certo. Código. Blocos, texto. Vou apagar esse aqui, que é o código padrãozinho que aparece.
Eu colei aqui, tá? Código. Vamos ver ele funcionando agora. O maluco não me tirou de moderador, me tirou da sala. Eu tirei esse da sala, velho. Oh, perdão. Eita, agora tá dando um outro erro. O que tá acontecendo? Lá pra você testei esse negócio ontem e tava funcionando. Caraca, velho. Cálculo da distância float. Caramba, cara. Tá de sacanagem esse negócio aqui comigo, Ô, hein? Zé, Oi. pega o que você conseguiu ontem. Eu vou abrir Porque, outro galera, projeto. é o seguinte, esse simulador, ele simula bem, ele é funcional, pô, bacana. Só que às vezes dá um erro e, poxa, vai gastar muito tempo pra gente tentar encontrar um erro minúsculo que tá em um lugar bem escondido. Então, para facilitar, a gente já vai passar pro que tá certo. Ó, esse aqui tá certo, ó. Ele tá executando. Deixa eu parar a simulação aqui. Então você cola o código lá, tá? E depois inicia a simulação. Assim que você Código inicia é igual aí a no... simulação, aqui embaixo ó, tem uma abinha que é monitor serial. Ele vai informar a distância. Lembra que eu falei lá que a gente ia colocar o serial print para informar as informações? Aqui que vai aparecer então no monitor serial, tá? Então ele tá falando que o sensor está identificando algo a 64 centímetros. Peraí. Quando vocês forem usar o sensor, é só você clicar em cima, tá? Assim que você iniciar a simulação. E mover essa bolinha aqui, que é o campo de visão dele. Olha lá, ó. Identificando o objeto a 200 centímetros. Ó. A 30, 50, 100, vocês viram? É Manda bem o interessante o código aí no chat. funcionamento. Vou mandar o código no Discord, que daí fica certinho. Beleza? É isso aí, cara. A gente tinha mais um projeto, que daí ia somar o do Fartura com o meu. Será que a gente passa hoje também, Fartura? É só adicionar uma parte na programação ali, cara. Rapaziada, eu tô precisando comer. Então acho que a gente vai terminar por aqui, tá? Semana que vem a gente volta e faz o segundo projeto, tá? Manda no Discord lá, eu quero ver esse negócio funcionando. Valeu. Uhum. Eu vou mandar lá. Outra coisa também, que a gente vai passar uma lista para vocês essa semana. Acho que até quinta a gente manda, tá? Tá um pouco corrido. Até quinta a gente manda. Lista de Para vocês exercício? realizarem alguns exercícios, tá? Ih, Depois que vocês fizerem, que vai ter alguns exercícios de simulação aqui no Tinkercad. Para vocês nos enviarem a simulação, você vem aqui em configurações, tá? Na página inicial lá, configurações. E vem em propriedades, atribuem o nome do projeto, coloca o nome de vocês, tá? Depois aqui embaixo, ó, vocês deixam em público, em privacidade pública, e salva alterações aqui. Vamos ver se foi aqui. Aí quando vocês clicarem no seu projeto, descem um pouco e copiem esse link aqui, ó, e nos mandem depois via Discord, tá? Na hora que a gente passar a lista de atividades, tá? Só isso que a gente tinha para falar. A aula está sendo gravada, estourou o tempo aí. Se vocês quiserem revisar, aconselho revisarem em velocidade 2 no YouTube, mas você está